Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 30º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho que está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante aí, neste domingo, de mais um ensinamento falando a respeito do amor. É muito interessante perceber que já existia essa discussão a respeito de qual era o principal dos mandamentos. E essa discussão chega até Jesus. Então, quando eles perguntam qual é o principal dos mandamentos, ou o maior dos mandamentos, Jesus responde com 2, ao invés de 1. Quer dizer, já saiu fora da pegadinha. E quais são esses 2? Amar a Deus com tudo que temos, mas amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ou seja, embora o amar a Deus seja o principal e o primeiro, e isso vai estar escrito ali, o primeiro o segundo Ele fez questão de falar do segundo para andar junto com o primeiro, porque um não tem sentido sem o outro. Ou seja, eu não posso amar a Deus sem amar o meu irmão. A minha experiência com Deus não tem sentido se eu não saio de mim e não amo meu irmão. Se eu não tenho o coração aberto para a graça de Deus que me transforma para ser como Cristo que amou a todos. Se a minha experiência com Deus se não faz parte da minha experiência com Deus, o coração que está aberto para a transformação da graça de Deus, que vem gerando em nós o Cristo, portanto, um Cristo que sai de si e ama, e é capaz de dar a vida, então a minha relação com Deus está equivocada. Algo está errado nessa relação. Então é bem importante que nós percebamos essa realidade. E Jesus ainda vai dizer que toda a lei e os profetas estão encerrados nestes 2 mandamentos. Ou seja, aquilo que os mandamentos ensinaram pode ser resumido nesses 2. Aquilo que os profetas falaram, aquilo que Deus falou pela boca dos profetas, tudo que Deus ensinou, pode ser resumido nesses 2 mandamentos. Portanto, esses 2 mandamentos perpassam toda a vida cristã, toda a nossa experiência com Deus. Não adianta nada eu cumprir todos os mandamentos, fazer todas as coisas muito certinhas, participar de tudo na igreja, isso e aquilo, se de fato eu não amo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração, e se eu não amo o próximo como a mim mesmo. Se eu não tenho abertura para Deus e para o próximo. Senão eu vou fazer tudo como se fosse um robô, apenas para cumprir as minhas obrigações. E Deus não quer que você cumpra as suas obrigações. Deus quer ganhar o seu coração. Deus quer a sua amizade. E Deus quer que você também seja amigo de todas as pessoas, seja próximo de todas as pessoas, como Cristo foi. Tenha um coração aberto. Isso é o mais importante. E veja que interessante, todos os mandamentos e tudo aquilo que os profetas falaram, ou seja, a Sagrada Escritura toda se resume a esses 2 mandamentos. Tudo que o Senhor nos ensinou e nos mostrou dizem respeito a isso. Esses 2 mandamentos são resposta à revelação de Deus. Deste Deus que é amor e que por amor quer nos salvar. E que por amor quer nos dar a vida eterna.
e que por amor enviou Cristo para nos salvar, e assim por diante. Quer dizer, tudo se resume a esta realidade do amor. Então é importante que nós percebamos isso. E em todos os mandamentos estão os dois. Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo. E se eu amo o próximo, eu não levanto um falso testemunho. Se eu amo o próximo, eu honro meu pai e minha mãe. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu não vou matar o meu irmão, nem de maneira física, tampouco por meio das minhas palavras, ou mesmo dos meus julgamentos, e assim por diante. E assim por diante. É importante perceber esta realidade. A primeira leitura, livro de Êxodo, também nos traz alguma coisa mais prática com relação a esses dois mandamentos. No livro de Êxodo, alguns especialistas costumam separar o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, do Código da Aliança. Embora faça parte do Código da Aliança, né, são, digamos, que as cláusulas da aliança do homem com Deus, existe ali no Código da Aliança uma parte muito prática. Como fazer com que esses 10 mandamentos sejam vividos no nosso dia a dia, na prática do dia a dia. E é justamente essa realidade que vai ser apresentada na primeira leitura. Um trecho, um extrato deste Código da Aliança, falando sobre amar o próximo. A partir de 4 categorias que têm necessidade de ajuda. Primeiro é o estrangeiro, que justamente por estar numa terra diferente, com um idioma diferente, longe dos seus, né, longe de tudo aquilo que ele conhece, ainda sofre, porque normalmente um estrangeiro, numa terra desconhecida, numa terra que não é sua, não tem muitos direitos, ou talvez não tenha nenhum. Naquela época era pior ainda, eles eram tratados como segunda categoria. Infelizmente, ainda hoje acontece no mundo, e é uma pena. Somos tratados como se fôssemos de segunda categoria, porque não somos cidadãos daquele país, por exemplo. E, normalmente, quando isso acontece, as pessoas que têm má intenção acabam abusando dos estrangeiros. Vamos pegar um exemplo bem prático. Lá em São Paulo, se escuta falando, por exemplo, de bolivianos que vieram tentar a sorte aqui e que acabaram caindo num trabalho escravo, mexendo na questão da indústria têxtil e tudo mais, mexendo com roupas. É um absurdo. E poderíamos falar de muitos outros exemplos, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. A maior parte dos brasileiros que tentam a sorte em outros países acabam falando a respeito das dificuldades que acabam encontrando, principalmente porque são tratados como invasores muitas vezes, veja, nem todos, tá? Mas muitas vezes como invasores daquele lugar, pessoas que querem roubar os empregos dos moradores de lá, ou cidadãos de segunda categoria que podem ser colocados nos piores serviços, etc. Então são um exemplo da dificuldade que os estrangeiros vivem. Então a acolhida a estes estrangeiros que já sofrem, que tem que sair da onde mora, do lugar que ama, deixar as pessoas que amam para tentar uma vida melhor e ainda vão ficar sofrendo. Então nós temos que acolhê-los como acolhemos o próprio Cristo. Acolher o próprio Cristo. Também nos traz 2 categorias que são totalmente desamparadas, principalmente naquele tempo, no tempo de Jesus, que são as viúvas e os órfãos. Ambos são desamparados. Por quê? Porque não conseguem nem mesmo se sustentar. Dependem da boa vontade dos outros, né? Que podem ajudar. Infelizmente, nem sempre os outros têm tanta boa vontade assim. Então, nós precisamos ser esse braço acolhedor de Cristo, esse suporte que ampara os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que passam necessidade. Também trata sobre o pobre. E ali, de uma maneira muito específica, no livro de Êxodo, está falando do pobre que é manipulado pelos usurários, ou seja, aqueles homens que emprestam dinheiro com altos juros, abusando, da boa vontade do pobre. Normalmente esses pobres estão ligados à terra.
Às vezes eles não conseguem plantar por um longo tempo, por conta de carestia, dificuldades, falta de sementes e tudo mais. Investem o pouco que têm numa plantação, não dá certo e ficam em dívida. E aí precisam pegar emprestado para poder tentar novamente. O problema é que esses usurários eles acabam oprimindo, né? Abusando financeiramente dessas pessoas ao ponto de tomar tudo delas. E o próprio Deus vai dizer ali, tiram inclusive deles o próprio manto, a própria capa, ou seja, a única coisa que tem para eles se protegerem à noite do frio que vem à noite, quer dizer, um meio de subsistência para sobreviver. É como se você dissesse, eu estou tirando até a sua própria vida, se vira. Então, Deus vai contra esse tipo de atitude. Isso nos mostra que no nosso dia a dia nós também precisamos abrir o nosso coração para aqueles que passam necessidade. Não adianta fingir que não existe. Não adianta fingir, se enganar de que não existem pessoas próximas de você, de mim, né, ou até distantes, que necessitam da nossa ajuda. Aquela frase que os olhos não veem, o coração não sente, não pode se aplicar aqui. Nós sabemos da existência dessas pessoas e nós temos uma obrigação com elas. Assim como Cristo fazia questão de ir em direção a todos os que necessitavam, nós, como seguidores de Cristo, precisamos fazer a mesma coisa. Viver o amor, ser luz no mundo, sal da terra e luz do mundo, significa também viver o amor e mostrar o que significa ser cristão de verdade. Do contrário, nós não mostramos o nosso verdadeiro distintivo de cristãos, que é amar. Quando você fala sobre Jesus Cristo para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai pensar normalmente é amor. Então, falar de cristão, falar de cristianismo, deveria ser também a primeira coisa que a pessoa precisava pensar é amor. Infelizmente, não está acontecendo. É sinal que o nosso testemunho está muito fraco. É sinal que nós não estamos sendo fiéis à nossa missão. Na segunda leitura, nós temos aí, mais uma vez, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo faz um elogio. Ele agradece a Deus e faz um elogio. Por quê? Porque a comunidade de Tessalônica, que era uma grande cidade da Macedônia, era um exemplo para diversas regiões, tanto da Macedônia quanto da Acaia. Ou seja, a luz de Deus estava brilhando naquela comunidade. Não que ela fosse perfeita, porque se você for ler toda a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai chamar a atenção para vários detalhes que precisam ser melhorados. Mas acolheram a graça de Deus, acolheram a palavra de Deus e buscavam viver a palavra de Deus, ou seja, davam testemunho. Nós somos chamados a viver assim. A nossa comunidade é chamada a viver assim. Uma comunidade que brilha, não por querer aparecer, mas brilha porque leva o amor de Cristo a todas as pessoas. Para convencer o mundo da beleza da salvação, da verdade que é Cristo Jesus, nós precisamos aprender a viver o amor. Ao invés de nos ferirmos, de nos machucarmos, sermos juízes uns dos outros na comunidade, acolher, amar, cuidar. Este é o caminho para viver de fato a verdadeira comunidade cristã, a vontade de Deus. Isso sim significa amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tomar a atitude que precisa começar a partir de nós. A atitude precisa começar, a mudança precisa começar da minha pessoa, da sua pessoa. Que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.